com o pátio sindical, e no momento de greve, né? Então é o nosso primeiro episódio, e hoje, 1º de maio, trazendo um assunto muito importante, né, que é o cenário financeiro, o cenário econômico, as questões que estão em volta da greve, não só da categoria dos trabalhadores da educação pública, mas quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala de outros temas relacionados à economia de governo, nós também estamos falando direto e indiretamente e nos comunicando com outras categorias do serviço público. Hoje, nós vamos trazer aqui algumas informações sobre as questões relacionadas à greve dos servidores em educação, técnicos administrativos e docentes, que já chegou praticamente em todo o território nacional. A data da última negociação de reajuste foi em 2015. De lá para cá, a cesta básica teve uma inflação de 87% no seu valor. O salário mínimo passou de R$ 780, pasmem, para R$ 1.412. Por que pasmem? Para você ter uma ideia, uma noção bem clara do o quanto esse reajuste é fundamental, e um aumento de 79%. Hoje nós chamamos o professor Luciano D'Agostini e a diretora de assuntos da carreira TAI, Lisandra Nadal, para conversarmos sobre a economia e o reajuste. Lembrando que o Pátio Sindical é uma iniciativa do Sindedutec, em parceria com o Núcleo Sindical de Base Jacarezinho. A apresentação é minha, o Elke Daniel, produção Camila Vida, produção Elke Daniel, Camila Vida, e a edição de Leonardo Costa e a arte de Kia Bush. Nós estamos aqui na tela agora com o professor Luciano D'Agostini, economista desde 2002, mestre em 2004 e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná. Foi aluno visitante do doutorado em métodos numéricos aplicados à engenharia e estatística da Universidade Federal do Paraná. Possui pós-doutorado em macroeconomia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É integrante do grupo de pesquisa Financeirização e Desenvolvimento. Tem experiência na área de economia, com ênfase em flutuações clínicas, finanças públicas, projeções macroeconômicas, crises financeiras, econometria temporal multivariada. Atua em pesquisas principalmente nos seguintes temas: orçamento público, política econômica monetária e fiscal, taxas de juros, inflação e taxa e câmbio, e atualmente é professor de economia do Instituto Federal do Paraná. E nós também estamos recebendo aqui, na nossa tela, Lisandra Nadal. Lisandra Nadal é diretora de assuntos da carreira TAI, mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, curso de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, possui MBA Internacional em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, graduação em Biblioteconomia pelo Centro Universitário Claretiano, além de graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Auxiliar de Biblioteca Efetiva do Instituto Federal do Paraná, campus Jaguariaíva, desde 2017, coordena um projeto de extensão e 2 projetos de pesquisas financiados pelo IFPR, é membro do Núcleo de Arte e Cultura do campus e presidente de 2 comissões locais. Bom, feitas as apresentações, olá, gente, tudo bem com vocês? Oi, Luciano, oi, Lisandra, tudo bom? Olá, pessoal, um ótimo 1º de maio a todos e todas. Oi, Lisandra. Oi, Velque, oi, Luciano, muito bom estar aqui hoje, nesse dia 1º de maio, né, um dia muito simbólico para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Saudar todo mundo que está acompanhando aí o Pátio Sindical, espero que seja um momento de muito aprendizado. Estou aqui também para aprender um pouquinho, né, com todo esse conhecimento do professor Luciano, a respeito desses temas que, às vezes, a gente não entende muito bem como que funciona, né, essa questão orçamentária, essa questão financeira, então eu acho que é um momento importante para a gente se apropriar dessas pautas, né? Eu acho que enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, a gente precisa conhecer mais de como que funciona a questão do orçamento público federal, entender como que isso impacta no nosso dia a dia, nas nossas carreiras, e esse momento de greve é também um momento importante dessa formação, né?
Então, espero que seja muito proveitoso para todos. Com certeza, Lisandra. Realmente é fundamental entendermos a conjuntura econômica do nosso país enquanto servidores públicos, não só federais, mas estaduais, municipais, toda a categoria de trabalhadores do serviço público nas suas mais diversas temáticas. Bom, começo com o professor Luciano, então. Professor, de algum tempo para cá, a gente vem se familiarizando com algumas questões relacionadas à economia. Quero acreditar que nos últimos 10 anos, muitos brasileiros começaram a acessar e ter mais interesse em torno dos aspectos econômicos que envolvem, né, a nossa conjuntura. Antes nós só olhávamos para a economia do Brasil e o máximo que nós entendíamos era que o dinheiro sai de um cofre público. Mas o que é o cofre público? Quais são os regimentos, a legislação, as ferramentas que gerem esses recursos do chamado cofre público, né? E aí eu deixo já o professor Luciano à vontade para fazer a sua introdução à nossa conversa de hoje. Eu gostaria que vocês colocassem o slide número 1, que é o orçamento federal executado em 2023, tá? Então, veja bem, o orçamento federal de 2023 foi na ordem aí de 4 trilhões e 360 bilhões de reais, tá? E aí, aqui vem uma primeira questão. Existe a parte o gráfico de pizza aí, a parte amarela da pizza, que diz respeito aos juros e amortização da dívida pública, que são um orçamento que o governo precisa ter e que hoje representa 43% do orçamento federal. Tá? Basicamente é Tesouro e Banco Central. Eu já vou abrir isso aí para vocês. E a outra parte da pizza, que são os pedaços menores, representam a parcela de participação de cada um dos segmentos que compõem o orçamento federal da União. Só que tem uma parte que é o teto dos gastos e a outra parte que não é o teto dos gastos. E o que se discute no Brasil é o teto dos gastos, que para mim é a âncora da estagnação brasileira e do caos social. Por quê? Porque a parte amarela, que é o Banco Central, é a taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic no Brasil hoje é 10,75% ao ano. Ou seja, é a taxa de juros de curto prazo que está remunerando os títulos da dívida pública. Tem, logicamente, a curva longa de juros que está pagando um valor esperado para os títulos futuros. Então, desse pedaço de pizza amarela, quase 700 e poucos reais, 718 bilhões de reais em 2023 foram executados para pagar o serviço da dívida pública. Ou seja, há uma dependência do orçamento federal com a taxa de juros pela remuneração dos títulos da dívida pública, tá? E, logicamente, para mim, isto é a maior distribuição de renda, é o maior programa de transferência de renda que o país tem hoje. Entre todos os programas de transferência de renda que o Brasil tem, a parte amarela, em especial uma parte da parte amarela, que é os juros, vai para uma pequena quantidade de pessoas, tá? O problema é que os juros, o montante dos juros, dado pela taxa de juros, representou em 2023 quase 16,5% do total do orçamento federal de 4 trilhões 360 bilhões. Esta parte amarela, lembrando, não está dentro do teto dos gastos. O que se discute na emenda constitucional 95 de 2016, aprovada pelo governo Temer, executada pelo governo Bolsonaro, e que teve a Lei Complementar 200 de 2023, é o novo regime fiscal brasileiro e o novo arcabouço fiscal, e que remete
somente a execução do orçamento público na parte de despesas, claro que também fala-se das receitas, mas aqui vamos focar nas despesas, remete somente à parte não amarela deste gráfico. E aí, caros amigos, vocês percebam que nós temos aí a Previdência Social e o repasse para os estados e municípios tendo um pedaço maior deste bolo e seguido dos demais setores. E quando você pega aí saúde, educação, defesa nacional, aí tem cultura, comércio, serviços, indústria, urbanismo, esporte e lazer, saneamento, habitação, vocês verão que o repasse em muitas alíneas é quase 0% do total do orçamento federal. Então, a gente está discutindo educação, investimento em educação, a gente está discutindo reajuste dos servidores públicos da área de educação, os tais e os professores, os docentes. Então, a gente tem que entender esta parte e a limitação que eles têm. Eu vou passar outro, só para vocês entenderem ainda um pouquinho mais, se a taxa de juros do Brasil, veja bem, qual é o custo da dívida, né? Então, aí eu trouxe um gráfico para vocês, tá? Onde tem o custo da dívida, que é os juros pagos, ou o serviço da dívida paga, pelo governo federal ao longo de anos, tá? Então, você tem, no ano de 2022, 760 bilhões de juros pagos. Ano passado foi 718. E por que isso? Porque a curva da taxa Selic, que é o gráfico acima e à direita, ali na pandemia, a taxa de juros começou a subir rapidamente e em curto espaço de tempo. E o governo anterior entregou ao governo atual, no Banco Central, a uma taxa Selic de 13,75. Então, os detentores da dívida pública que compraram títulos públicos no passado, com resgate em 2025, 2030, 2040, 2055, se vocês quiserem entrar no site do Tesouro, vocês verão que existem títulos de longuíssimos prazos e que têm taxas pré-fixadas ou taxas pós-fixadas com ganho real, ou seja, uma taxa mais a inflação real. E isto está comprado, ou seja, o mercado financeiro está comprado em título público, pagando taxas absurdas e desnecessárias. Ou seja, dinheiro não falta. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, como houve um aumento rápido em curto espaço de tempo da taxa de juros e da sua curva longa, o mercado financeiro tem hoje essa benécia do governo federal. E aqui, lembrando, isto não está incluso no teto dos gastos. Então, se a taxa de juros permanecer alta por longo tempo, que é o que vai acontecer, porque o mercado financeiro está precificando isso, porque as taxas de juros americanas estão num patamar elevado, similares ao pré-crise de 2008, está em 5,5, nós aqui no Brasil não temos, segundo o mercado financeiro, a condição de reduzir essa taxa de juros historicamente a patamares civilizados, ou seja, a taxa de juros do Brasil não é civilizada. Agora, se vocês passarem para o próximo slide, por favor, vocês verão que o orçamento federal, que não está no teto dos gastos e que tem dependência da taxa de juros, a gente vai ver a aberração da taxa de juros nominal, né, aqui no Brasil, e a taxa real de juros, que é o descontado pela inflação, ou seja, a taxa nominal de juros pagos pelo Banco Central menos a inflação é a taxa real. Então, se a gente pegar uma taxa de juros hoje, é que esses dados aí foi do ano passado, tá? Mas se a gente pegar os dados de hoje, 2024,
a taxa de juros Selic a 10,75, com uma taxa de inflação em torno de 4%, 3,5%, a gente está falando de uma taxa real de juros beirando 7%. Que investidor no Brasil não quer um título da dívida onde há uma transferência de recursos do orçamento federal, onde não há probabilidade de calote nem moratória da dívida, porque toda a dívida pública brasileira está em reais e não está em dólar, diferente da Venezuela, diferente da Argentina, diferente de países africanos, onde a dívida pública está em dólar. E aqui é um grande ganho do Plano Real, porque há a dívida pública em reais, certo? Então, a gente não precisa de dólares para honrar os compromissos. Então, veja bem, como a dívida pública está na própria moeda local, o arcabouço fiscal que está na mesa, que foi instaurado, que foi aprovado no governo Temer, executado no Bolsonaro, e que está sendo executado neste governo com alguma lei complementar, ele faz com que o Brasil não cresça e faz com que exista, sim, restrições a solicitações de diversos segmentos da economia onde a educação está embutida, que é aquele gráficozinho da pizza ali. Passando aí, por favor, pessoal, para o próximo slide. Tá? Quem são os detentores dessa dívida pública? Né? Instituições financeiras, 29%, fundos de investimentos, 23%, fundos de previdência privada, 23%, investidores estrangeiros, quase 10%, seguradoras, 4%, o próprio governo, através de outras, por exemplo, estatais, 3%, ou até mesmo o próprio Banco Central, outros 6,50%. O que eu estou falando para vocês? Que o investidor estrangeiro tem pouco título público, ou seja, se a gente pegar em participação, apenas 10%. A dívida pública brasileira hoje está naquilo que foi feito, a previdência privada. Fundos de investimento em previdência privada pegam o dinheiro do investidor que coloca no banco e o banco, através dos seus fundos, compra título público e coloca dentro da carteira. Inclusive os servidores federais que têm a Funpresp, em parte, em grande medida, tem o repasse da dívida pública através dos títulos públicos e pela taxa de juros que o próprio Banco Central fornece. Tá? Então, qual é o detalhe? É que poucos ganham muito e hoje nós temos 17 milhões de brasileiros, que representa aproximadamente 8% da população nacional, que tem algum título público diretamente ou indiretamente dentro das suas aplicações. Isso significa que aquela pessoa que tem fundo de previdência privada é muito provável que tenha título público em carteira. Os servidores, estados, municípios, servidores gerais, têm. E a diferença é que existe uma concentração de poucos investidores que detêm grande parte desta bolada. É diferente você ter R$1 milhão que rende 12% ao ano, líquido 10%, que dá 100 mil por ano. É diferente de uma outra pessoa ter 100 milhões de reais em título público, que rende 10 milhões líquido por ano. E é diferente de uma pessoa que tem 1 bilhão de reais em título público e que rende 100 milhões por ano. Ou seja, o orçamento federal, que está fora do teto dos gastos, ele está concentrando cada vez mais renda por causa da própria política fiscal e monetária, não só do atual governo, mas dos governos anteriores. E isto, em especial, depende muito do Congresso e do Senado, e depende muito
do entendimento do Banco Central com respeito os instrumentos monetários para tentar manter a inflação sob controle. Então, o que eu posso dizer disso aí? Que, a princípio, o orçamento federal ele tem restrição do lado do teto dos gastos e não tem restrição do lado do mercado financeiro. Tanto é que o mercado financeiro está prevendo que a taxa de juros vai cair, mas não vai cair abaixo de 9,5%, 9%. E logo, logo vai começar a subir novamente. E aí, então, por quê? Porque eles falam que se não cumprir o teto dos gastos e as regras fiscais do arcabouço fiscal, eu vou pressionar as taxas de juros futuras da parte amarela da pizza e eu vou pedir mais dinheiro para o governo pelas taxas de juros, ou seja, uma reivindicação do mercado financeiro por derivada parcial. E para eles tem, porque o Banco Central vai aumentar a taxa de juros e pode ser que não é por causa da inflação, é por arbitragem. Simplesmente porque há uma sociedade que a gente não consegue romper. Na parte pequena da sociedade que a gente não consegue ter uma representatividade que observe o que a sociedade realmente precisa. Tá? Então, passando aí, pessoal, para a próxima. Então, se o Banco Central... Então, agora eu vou falar um pouquinho dos dinheiros. Se o Banco Central conseguir reduzir a taxa de juros para 6% ao ano, que é factível, tá? Veja, bancos centrais do mundo sobem e descem taxas de juros muito rápidas por vezes. Aqui o Banco Central brasileiro, ao longo dessas décadas, ele sobe ou desce a taxa de juros a conta-gotas. É 0,5% para lá, 0,5% para cá, 0,75% para lá, 0,75% para cá. Uma vez ou outra é um ponto percentual. E isso é positivo ou negativo, professor? Essa taxa de juros. Então, se o Brasil reduzisse a taxa de juros para 6% ao ano, factível, isso é factível, a gente poderia ter eu não digo um ganho, tá? Eu digo uma diminuição da transferência para esses 17 milhões de brasileiros, sendo concentrados em 1 a 2 milhões, em torno de 350 bilhões de reais. Bom, aí, entrando aí no teto dos gastos, né? Lembrando, Temer aprovou a EC 95 de 2016, e se vocês observarem lá, ele limita por 20 anos, os gastos públicos que estão incluídos no teto dos gastos. Ok? E ele não limita a taxa de juros e não limita os serviços da dívida pública, que é o lado do Banco Central / Tesouro. Então, ou seja, a EC 95 limita o aumento do teto somente pela indexação do IPCA. Então, se o IPCA for 3%, o orçamento pode aumentar em 3%. Se for em 5%, pode aumentar em 5%. Ou seja, aquele orçamento federal que está dentro do teto dos gastos, não há ganho real para a sociedade ao longo dos anos. Eu quero deixar muito claro isso para todos vocês, porque a educação é um dos pedacinhos de pizza dentro do orçamento. E que, por sinal, muitos chamam de migalhas, comparado com a transferência de orçamento para, por exemplo, a parte amarela, o mercado financeiro. Tá? Então, existe aí então uma questão importante. O teto dos gastos limita os gastos correntes do governo, sabendo que o Brasil está paralisado em infraestrutura há anos.
E, basicamente, a gente tem, como geral, né, dos setores, uma dificuldade de ganhos a respeito de um pedaço de pizza a mais para determinado setor A ou B, salvo algumas exceções, que aí vocês sabem melhor que eu. Professor Aí Luciano. tem a lei complementar de número 200 de 2023, que é o que o governo atual conseguiu, é o novo arcabouço fiscal, que institui o regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país, sustentabilidade da dívida pública, criar condições adequadas ao crescimento acelerado da macroeconomia. Mas esta lei complementar de 200 de 2023, ela não dará crescimento econômico para o país e continuamos nos mesmos problemas nevrálgicos da regra emenda constitucional, está na Constituição agora, a 95 de 2016. Então, eu vejo que o governo atual está oferecendo algumas coisas para os servidores, porque ele diz que tem pouco espaço fiscal pelo lado do teto dos gastos. Mas pouco se fala do montante de juros que é gasto dentro do orçamento para repasse para poucos milhões de brasileiros, onde inclusive os servidores públicos se enquadram. E por que não se fala pouco, Vou passar professor? aí, passa o outro slide para mim, por favor. Alô? Tá. Tá me ouvindo? O que acontece? Se o governo não cumprir o arcabouço fiscal e as regras fiscais, porque o mercado financeiro fica de olho em cada artigo, fazem relatórios, informam que a dívida pública vai subir sobre o PIB, que pode não ter capacidade de pagamento com respeito à produção do país, e aí eles aumentam a taxa de juros novamente, pedem para aumentar. Porque o mercado financeiro precifica os títulos públicos de longo prazo, rapidamente. Então, pessoal, estruturalmente, não há saída para a sociedade. Para os servidores públicos, ampla dificuldade, porque as regras fiscais atuais, como eu disse e repito em minhas falas, as palestras que eu prefiro por aí, é a âncora da estagnação. Tá? E o pior de tudo, é uma transferência de renda para a continuidade e amplificação da concentração de renda para poucos. Tá? Ok. E os investimentos em áreas nevrálgicas para o desenvolvimento econômico, como educação, como saúde, saneamento básico, quase 70%, 80% das pessoas não têm saneamento, água, esgoto no Brasil, basta viajar aí pelo interior. Justiça, todos os setores ali, é ampla a dificuldade de investimento. O investimento em capital físico, o investimento em capital humano. Veja que o governo anterior não contratou mão de obra pública. O Brasil passou a penúria, a escuridão de um governo inteiro sem contratação, salvo uma exceçãozinha ali, alguma substituição. E isso é problemático para uma população que cresce a taxa próxima a 0,8% ao ano. É problemático para uma população que aumenta em 1,6 milhões de brasileiros por ano. Ou seja, há uma pressão pública da sociedade para os órgãos públicos, onde a educação se enquadra. Professor Luciano, está me ouvindo? O dinheiro diz que não tem. Sim. Não tem porque são regras
que limitam, mas é desnecessário. Passando. Acho que não está me ouvindo. Está Passando me ouvindo, Lisandro? o slide para mim, por favor. É que eu estou querendo incluir você ali na conversa. Bom, só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 215 milhões de brasileiros e o Brasil hoje, dentro do setor público, municipal, estadual e federal, até pouco tempo atrás, tem apenas 12% de servidores com respeito ao tamanho da população. Vejam que países como Dinamarca, Suécia, Austrália, a OCDE inteirinha tem aproximadamente aí 30% dos servidores, do emprego da mão de obra no serviço público. Aí você pega os indicadores desses países, tem uma melhor distribuição de renda. Ou seja, como é que o Estado está fazendo distribuição de renda? Nesses países, as taxas de juros são bem mais baixas, entre 0% e 3%. Empregam a mão de obra e a transferência de renda se dá pelo emprego da mão de obra. Nem que for para eu ficar de braços cruzados, como muitos falam dos servidores públicos, mas o servidor público fica à disposição da sociedade local para prestar os bons serviços à sociedade. E isto é o entendimento do orçamento público de país que quer se desenvolver, de país desenvolvido. Então, esta condição. É claro que você tem outros países, aí, como Estados Unidos, que tem 350 milhões de habitantes, que tem mais servidores públicos proporcional à população do que o Brasil. Claro, você pega o orçamento federal deles, claro que é grande, é o maior do planeta, mas a gente vê uma distribuição dos segmentos melhores do que do Brasil. Não é possível a gente pagar do total do orçamento quase 16% em montante de juros, com uma chance de aumentar para a sequência. Tá? Então eu quero deixar claro para vocês também que com a economia de juros, com a economia da transferência de renda para poucos, pode-se empregar mais de forma pública. E aqui os servidores da educação podem sair beneficiados, porque pode-se aumentar o emprego público, o número de professores, entre outras tais, entre outros empregados, cientistas profissionais efetivamente, que só fazem cientifismo. Por exemplo, passando o slide aí para mim, por favor. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, aqui são os repasses da CAPES, tá? Ao longo dos últimos anos, tá? O governo atual aumentou o número, a quantidade, aumentou o preço, o valor das bolsas de mestrado, doutorado, etc., no início do seu mandato, e por isso que o valor de repasse aumentou. Mas hoje o governo está gastando 5 bilhões e alguma coisa, sendo que 80% é bolsa. Tá? Então, ou seja, quando a gente fala de ciência e tecnologia, ainda falta muito repasse. Mas houve um apagão da ciência e da tecnologia, que já era ruim, mas melhorou um pouco nas últimas décadas, 2 décadas, mas está muito aquém para a gente se desenvolver. Veja que isso é tudo dentro do orçamento, a gente tem que pegar o ponto nevrálgico do orçamento. As regras fiscais com o montante de juros pagos. Tá? E, logicamente, a maioria do que foi repassado no ano passado é custeio de bolsas. Uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado subiu 30%, mas também para recompor alguma inflação, porque ficou, se não me engano, mais de década sem aumento. Isso é um absurdo num sistema que você tem inflação média de 4%, 5% ao ano. Passando o slide.
E aí eu trouxe para vocês ainda que é de 2018, 2014, 2018, foi o que eu consegui rapidamente procurar, tá? Você tem aí a situação do investimento em ciência, em tecnologia. Aí você vê que países ricos repassam do orçamento federal uma bolada maior como proporção do produto interno bruto. E aí a gente vê que o Brasil está muito atrás dos países desenvolvidos. Tá? Então, por exemplo, você tem Israel, você tem Coreia do Sul, você tem o próprio Estados Unidos, você tem Japão, você tem a Alemanha fazendo repasses do orçamento. Então a pergunta é, para que eu... veja, não é romper com o mercado financeiro, é dar uma taxa de juros civilizada para melhor distribuir o bolo do orçamento que já tem. E aí, lógico, as pessoas pagam imposto nesse país porque, em parte, não é para pagar o servidor público, não é para pagar investimento em capital físico, e sim, uma parte é para repasse de juros para o mercado financeiro. Ou seja, você tem o capital produtivo privado e o capital financeirizado. Hoje não vale a pena o mercado privado empregar mão de obra em alguns segmentos, porque o próprio governo federal que nos emprega faz política monetária que dá uma taxa de juros maior do que taxa de lucro privado capitalista. Então, a política monetária e a política fiscal está incorreta para a maioria da população onde eu me enquadro e onde vocês, servidores, se enquadram. Passando. Bom, aqui é o investimento no Ministério da Educação, tá? Então, vocês observam, depois do teto dos gastos, aí, a queda bruta, tá? E o lado direito aí é o gasto com educação como em termos de IPCA. Então, a gente está em níveis similares a uma década atrás. Então, a pergunta é, a gente precisa refletir sobre esses temas para a gente entender por que a gente tem que pedir o que a gente quer, por que existe condições da gente pedir isso, é possível, mas o governo tem que batalhar firme e forte para que ele saiba qual é o papel fundamental do Estado na economia, que é trabalhar para a sociedade. Então, aqui eu tenho e trouxe para vocês esses gastos, tá? E aí eu vejo como a gente está muito distante de uma discussão pública dentro das próprias universidades e institutos. Aí aqui é uma situação que é difícil também, porque eu vejo que ao longo dos anos parece que foi desmontado, parece que houve um desmanche dentro de instituições públicas, para justamente a gente não ficar pressionando muitas coisas. Eu vou passar o próximo slide, que daí eu vou falar um pouquinho da inflação. Aqui, para quem lembra, o preço da gasolina, o governo Lula 1 e 2 fez uma política de preços da gasolina pela Petrobras. A Petrobras é uma instituição estatal, onde os lucros são, ao longo de décadas, dentro do mercado financeiro, são os melhores. Sempre está no ranking das melhores no geral. Tanto é que o mercado financeiro chama a Petrobras de vaca leiteira dos dividendos. Basta vocês pegarem também outras petrolíferas estatais. A gente tem a Arauco, Arábia Saudita. Nós temos outras petroleiras que lucram dentro de um sistema onde nós temos a OPEP, os países exportadores de petróleo, que dominam o mercado internacional.
onde você tem guerras diversas e onde o barril do petróleo ainda, apesar dessa tentativa de reestruturação toda do mercado da economia da energia, do mercado da energia limpa, mas o petróleo é dominador ainda. Então, o que acontece aí? No governo Lula 1 e 2 e na Dilma, houve uma política de preços da Petrobras. E os acionistas, os grandes acionistas, depois do governo, pressionaram para que a Petrobras repassasse mais lucro para eles ao longo dos períodos. Aí veio o Temer, 2016, e fez o que a gente chama de regra Temer. A gasolina no Brasil, depois dessa regra, disparou. Por quê? Porque o barril do petróleo, né, que depende de guerras, depende da OPEP, depende da geopolítica, o barril subiu. E o preço da gasolina no Brasil agora está dolarizada. Claro que tem muitos países que têm dolarização da gasolina, mas tem muitos países que não têm dolarização da gasolina. Então, essa política implementada pelo Temer, que continua, fez com que o barril do petróleo, lá do mercado internacional, impactasse diretamente os ganhos dos acionistas da Petrobras. Basta pegar o que aconteceu depois de 2016, desculpa, e impactou negativamente no bolso do consumidor brasileiro, onde você tem hoje gasolina entre 5 a 7 reais nos estados, e aí tem um gráfico que quando o barril do petróleo sobe, a gasolina no Brasil também está subindo. Claro que tem uma discussão aí da taxa de câmbio dentro disso, porque a gasolina no Brasil depende não só do barril do petróleo, mas depende da taxa de câmbio. O governo Bolsonaro, quando ele tomou posse, em janeiro de 2019, o câmbio estava R$ 4,02. Ele, por alguns momentos, passou uma taxa de câmbio a R$ 6, entregou mais ou menos a 5 e pouco, e hoje a gente vê o dólar flutuando entre 4,90 a 5,20. Então, a gasolina no Brasil, ela tem um preço derivado do barril do petróleo mais o preço da moeda brasileira com respeito ao dólar. Então, isso significa que se o dólar subir para 6, subir para 7, e o barril do petróleo subir para 80, 90, 100 dólares o barril, é possível. Você está numa guerra mundial, Rússia contra a Europa inteira, praticamente. Você tem um alinhamento chinês com parte do Oriente Médio, parte da Ásia. Então, você tem uma bipolaridade hoje no planeta que não há dúvidas que o barril do petróleo pode subir mais. Então, aí a gente compara com os servidores públicos, o que a gente tem de salário e o custo geral. Porque vocês sabem, como o próprio Elke comentou no início, que há uma perda do poder de compra do salário do servidor público ao longo dos anos, porque o governo não fez a recomposição, mas a gente sabe que a gasolina, a gente sabe que a gasolina, ele é um preço básico dentro dos índices de preços como o do IPCA. Se sobe a gasolina, você tem o custo de energia, ele repassa para diversos setores. Então, a gasolina hoje está dolarizada. E, por enquanto, a Petrobras não tem esta situação que tinha antes de uma reviravolta, no sentido de que vamos diminuir um pouco a vaca leiteira
dos dividendos e usar esses dividendos para repassar para o governo, para então fazer política pública. É uma discussão, mas, ao meu ver, atualmente está fraco ainda, porque a gente tem a oposição do Congresso e do Senado também muito forte, vale dizer. Passando aí, por favor. Próximo slide. Então, aqui você tem o preço do barril do petróleo, tipo Brent, tá? E você vê realmente uma relação com o barril em termos de inflação brasileira, tá? Porque a gente corrige pela inflação brasileira. Tá? Então você tem hoje o preço do barril do petróleo beirando aí os R$ 500 o barril. Né? Então você tem uma pressão para a gasolina continuar o preço que está. Tal seria, né? Se os servidores pedissem aumento e a gasolina cair de 6 para 3. Então a gente está ganhando poder de compra pela queda dos preços e não pelo reajuste do salário. Mas o problema é que a gente está engessado. Nós, como servidores, temos que pedir a recomposição salarial, sim, porque tem determinados tipos de produtos na economia que não vão cair rapidamente nos patamares anteriores. Trouxe um outro exemplo, passa para frente, próximo slide. Olha o preço do arroz. Tá? Os grãos no Brasil, para mim, também estão dolarizados. Tá? Por que estão dolarizados? Porque quando a gente conversa com a turma do mercado financeiro, os grandes exportadores brasileiros de grãos, eles querem vender para o mercado internacional, porque o mercado internacional está pagando bem. É claro, eles são um mercado privado. Ou seja, eu vou vender para aqueles que me pagam melhor. Então, o arroz é um caso típico, e vocês perceberam há alguns anos para cá que o preço do arroz subiu rapidamente em curto espaço de tempo. Porque nós estamos dolarizados em grãos. Porque o exportador brasileiro, que é o grande capitalista que exporta, poderia vender para o mercado nacional. O Brasil tem safra suficiente para atender a demanda nacional a um preço melhor que a gente paga hoje. Só que eles vendem para fora, porque como os países querem pagar, e eles não querem vender mais ao preço que nós tínhamos antes. Então, aí vocês percebem que também há um aumento generalizado da cesta básica. E aí você tem um desmanche da Conab no governo anterior. Para quem lembra um pouquinho do Getúlio Vargas, que fazia a compra de alguns tipos de produtos para tentar fazer intervenção de mercado, a Conab, no governo anterior, praticamente, em seu arcabouço, deixou de ter uma função, porque os estoques foram reduzidos praticamente a zero. Então, a Conab deixou de ter um papel para interferir nos preços. Tá? O governo atual, ele, em 2023, fez alguma recompra de estoque, para vocês terem uma ideia. O governo atual está tentando remontar algo que foi desmontado. Mas ainda a gente precisa de muito mais estoque para tentar reduzir preços gerais dos alimentos. Mas também não é curto prazo, porque comprar estoque de alimentos pelo governo faz parte de um orçamento do teto dos gastos. Então, a pergunta é, se o teto dos gastos está engessado por regras fiscais pífias, política fiscal via intervenção pública com compra de estoque pode ser difícil no sentido mais amplo de aumentar o estoque que já foi comprado, porque precisa-se mais. O brasileiro está pagando caro, quilo de amendoim, quilo do feijão, arroz, batata. E aí, logicamente, voltamos aos servidores. Rapidamente, esses preços não vão cair a patamares de uma década atrás. Então, a gente tem que pleitear uma recomposição salarial, sim, sem dúvida. Passando.
Bom, aí você tem o preço da carne bovina no Brasil, tá? Em dólares por quilo desde 2015. Tá? Então a gente vê que a carne bovina no Brasil também está dolarizada, porque eles querem vender para o mercado internacional, têm demanda para isso e estão pagando preço alto para isso. E aí, então, a gente também tem uma situação delicada com respeito a isso, porque isso mexe nos nossos bolsos, a gente compra menos quilos por real. Então, a recomposição salarial também é um núcleo importante desse aspecto. Agora, como é que o governo brasileiro vai fazer com que se reduza o preço da carne a patamares que a gente via antes, se a gente não tem política para isso, em termos gerais? Por exemplo, a gente não tem fazendas públicas para contratar servidor público para fazer frente a frente ao mercado privado, ou para ter rebanhos públicos. O modelo brasileiro hoje é privado. Nós não temos entrada do Estado dentro de alguns setores. Isso deixa à mercê do mercado, ao gosto do mercado internacional, e o preço que a gente está pagando é um preço dolarizado. E aí, se o dólar subir de 4 para 5, de 5 para 6, também a gente vai pagando mais caro. A Argentina está dolarizada de forma visual. O Brasil está dolarizado em parte de forma mascarada, porque a maioria da população não está percebendo isso. Aí eu trouxe para vocês esses temas para a gente conversar. Tem mais algum slide aí, Camila? E aí, por fim, né, um dos últimos slides, se não o último, é a taxa de inflação IPCA da nossa economia. Tem anos que o Banco Central não conseguiu deixar o IPCA na meta e tem anos que deixou. O problema é que de 2016 para cá, nós temos 4 episódios, tá, onde o Banco Central não conseguiu deixar a taxa de inflação dentro da meta, o próximo dela. Então, nós temos aí inflações de 10% acumulada em um ou outro ano. 2016, 2015, 10%, 2016, 6%, entre 2017 e 2019, entre 4% a 5%, 2020, 10%, 2021, 6%, 7% quase, 2023 terminamos a 4,62%. Então, veja, em 2023 a inflação foi 4,62%. Aí, lógico, depois de todo esse arcabouço que eu comentei com vocês, que o teto dos gastos tem limites por causa da EC 95 e da Lei Complementar 200 de 2023, o governo está tentando buscar a lei do teto dos gastos. E aí, para a gente fazer a recomposição salarial toda, desses anos todos, seja de docentes ou tais, é bastante delicado, porque a nossa sociedade de tais docentes precisa entender isso. Os comandos precisam entender isso. Os sindicatos precisam entender isso. O teto dos gastos é a discussão que o mercado financeiro sempre quis na vida. O mercado financeiro não gosta que macroeconomista discuta juros. O mercado financeiro gosta de discutir regra fiscal. E a gente está sem espaço fiscal nesse instante, inclusive para investimentos novos, infraestrutura diversa. O que eu tinha para falar por enquanto é isso. Viu, Elco? Desculpa a minha fala de quase 1 hora, mas depois vocês cortam por aí. Professor Luciano, obrigado. Importante suas colocações, né, para que a gente possa entender de fato todo esse processo e estrutura econômica da qual a gente faz parte como cidadão, não apenas como servidores públicos, né, mas como cidadão pagador dos nossos impostos e, ao mesmo tempo, cobradores de serviços públicos de qualidade, como nos é cobrado
constantemente quando se trata da nossa área, que é a educação. E agora eu falo com a Lisandra Nadal. A Lisandra, nós tivemos uma sessão do Consulp recentemente, e a Lisandra fez algumas pontuações necessárias, né, com relação ao orçamento federal, o quanto o orçamento federal pode impactar, ou melhor, até as reivindicações, né, os impactos no orçamento federal previstos pelas reivindicações da categoria, tanto de docentes como também dos técnicos administrativos, que quando a gente faz algumas comparações, como o professor Luciano fez, né, Lisandra, nos deixa ainda, se não revoltados, sem entender o que está acontecendo com tanta resistência. Quando a gente faz a comparação das nossas pautas em termos de orçamento, e a gente acaba assistindo aí um orçamento desigual, né? Totalmente descompassado, principalmente para outras categorias, quando a gente olha para as pautas dos trabalhadores da educação, né, Lisandra? Não, com certeza. Que é bom, depois de todo esse contexto, né? Porque quando a gente começa a discutir o orçamento federal, é sempre da ordem de bilhões, né? E às vezes isso parece, nossa, mas vocês estão disputando todo esse volume, né, de dinheiro. Mas quando o professor Luciano coloca em perspectiva esses valores e quantas pessoas são impactadas por isso, né? Então, por exemplo, para a carreira dos técnicos administrativos em educação, qualquer mudança que você faça na reestruturação da carreira, uma recomposição salarial, você vai impactar mais de 220 mil servidores, né? Então, é um contingente grande. Diferente de quando você mexe em alguma questão de magistratura, ou ali no próprio Senado Federal, na Câmara Federal, que você são ali da ordem de 20 mil servidores, 30 mil. Não, a nossa carreira dos técnicos administrativos em educação é a maior hoje do Serviço Público Federal. E, ao mesmo tempo, é a com o menor piso. Você comentou no início da nossa conversa, né, a respeito do salário mínimo. Hoje, o piso da carreira dos técnicos administrativos em educação está quase ficando menor do que o salário mínimo. Se a gente ficar mais um ano sem reajuste, no ano que vem o piso da nossa carreira já passa a ser menos do que um salário mínimo. Por quê? Porque a nossa carreira ela foi instalada em 2006. Então, olha quanta coisa que já rolou desde 2006, né? Olha quanto que já mudou a questão de legislação previdenciária, o quanto que a inflação corroeu grande parte do nosso poder de compra. E no que isso impacta diretamente, né? Impacta que muitos servidores estão deixando as suas carreiras. E você pontuou ali sobre a minha fala no Consulp, foi justamente nesse sentido, que às vezes as pessoas pensam, mas está insatisfeito, saia mesmo. Não, a ideia do servidor público, seja a nível municipal, estadual, federal, por que existe o concurso público? Por que a gente tem uma carreira? Porque a ideia é que esse servidor ele entre na instituição e ele permaneça até a sua aposentadoria, desenvolvendo todas as suas atividades administrativas, atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão. Isso é o que vai dar continuidade para as atividades dentro da instituição e o crescimento da instituição. Se a gente tiver uma alta rotatividade, a gente não vai ter a manutenção dessas atividades, a gente não vai conseguir desenvolver. A gente sabe que, por exemplo, uma pesquisa é da ordem aí de décadas para você ter resultados muitas vezes. No ensino é a mesma coisa. Para você perceber mudanças no ensino, não é simplesmente ali numa geração de estudantes, né? A gente tem que ir acompanhando continuamente para desenvolver essas melhorias e chegar na excelência. E por que aquela pessoa que está no seu campus do interior, na sua cidade do interior, não pode ter a mesma oportunidade de ter uma educação de qualidade como aquela pessoa que está nos grandes centros? E aquela pessoa que está nos grandes centros, ela também tem que ter a oportunidade de escolha, dela escolher qual que é a carreira que ela quer seguir, qual que é a linha que ela quer estudar, e para isso a gente precisa ter profissionais nessas instituições. A gente sabe que hoje
A gente sabe que hoje são as instituições públicas, né, que desenvolvem a maior parte da pesquisa no país. Então, é importante isso. E nessa mesma linha de raciocínio que você coloca isso, Elisandra, né, por que as pessoas, né, não podem escolher uma instituição de qualidade para construir a sua carreira como estudantes, né? Até nós tivemos recentemente um encontro, uma assembleia, em que o professor Gessi do Proifes colocou ali toda uma preocupação com relação a garantir a entrada de servidores, né? Fazer com que a entrada se torne atraente. E até fazendo uma ilustração aqui, que eu fiz no início, vejam bem, a Lisandra ela coloca que uma preocupação da carreira dos técnicos administrativos que estão passando por um processo acelerado de derretimento das suas carreiras. Eu não sei se vocês perceberam, mas como que pode uma profissional, onde eu fiz ali uma rápida leitura da sua biografia, da sua construção e da sua estrutura de estudos, né? Então, portanto, está lá. A Lisandra, ela é diretora de assuntos da carreira TAI, ela é mestranda do programa de pós-graduação. Vou entrar aqui só nos aspectos da formação da Lisandra, né? Mestranda do programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, curso de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, MBA internacional, gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, graduação em biblioteconomia, e eu poderia continuar aqui, engenharia de materiais, graduada em engenharia de materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Veja bem, nós estamos aqui apresentando o currículo de uma servidora que acaba de colocar a sua preocupação com relação ao fato de que há alguns dias a carreira dela, já na entrada, poderá estar com um piso abaixo do salário mínimo. Isso é revoltante, isso é preocupante, que hoje nós temos um servidor que, como a Lisandra, na carreira TAI, né, técnicos administrativos nas suas mais diversas áreas, espalhados por todo o Instituto Federal do Paraná e do Brasil, colocando toda a sua construção de conhecimento, que leva tempo, anos e até décadas, né, à disposição de uma instituição, para não ter o seu devido reconhecimento, né, Lisandra? Então, assim, por que a pessoa também não pode desenvolver a sua vontade de ser um servidor público na área da educação, se construir para isso, se preparar para isso, né? E isso acaba comprometendo. Nós, no processo de educação, nós temos o acesso, permanência e êxito. Acredito que na carreira do servidor público, isso também tem que ser considerado. Nós temos que garantir o acesso de uma pessoa que queira ser servidor pública, a permanência desse servidor e o êxito desse servidor. Nós não estamos mais conseguindo garantir o acesso das pessoas ao serviço público, porque o serviço público não vem dando o devido respaldo, atendimento, reconhecimento, ou seja, as pessoas estão começando a entender que ir para o serviço público, seja municipal, estadual ou federal, começa a não mais valer a pena. E com isso, o trabalho das grandes e ótimas e excelentes instituições de ensino municipal, estadual e federal vão se perdendo ao longo do tempo, né? Então, a nossa preocupação, né, Lisandra, eu vejo que comparado às greves de 2012 e 2015, toda greve ela é decisiva, mas essa traz algumas preocupações a mais, né? Exatamente. E, assim, você trouxe um ponto muito importante, assim, sobre, por exemplo, a carreira... Eu falo mais da carreira dos técnicos, que é a que eu hoje tenho mais propriedade para falar, mas isso impacta também na questão dos docentes. A gente precisa ter atratividade para as nossas carreiras. Hoje, a carreira dos técnicos administrativos em educação tem cerca de 80% dos cargos previstos que hoje não tem mais concurso. E, ao mesmo tempo, não tem definição nenhuma de como que vai ser a reposição dessas pessoas, que às vezes vão sair, agora ainda mais pela questão salarial, vão buscar outros concursos, vão buscar até mesmo saindo do concurso público para ir para a iniciativa privada, que há um tempo atrás era algo que era impensável, né? A pessoa, normalmente, quando presta um concurso, ela busca a estabilidade, né? Ela busca tão sonhada. Eu quero ter estabilidade. Vou para o serviço público. E hoje não, áreas, como você comentou, áreas de tecnologia da informação, áreas da saúde, muitas vezes. A gente tem a lei agora do piso da enfermagem. Hoje, o Serviço Público Federal não paga o piso da maioria das profissões, né?
Então, situando um pouco para o pessoal, essa carreira nossa dos técnicos administrativos em educação, às vezes o nome confunde, né, a questão de ser administrativo, mas não, ela inclui o pessoal que trabalha nos hospitais universitários, das universidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, veterinários, técnicos de laboratório, nós que trabalhamos na biblioteca da instituição. Então, ela engloba todos os servidores que prestam esse apoio às atividades de ensino, às atividades de pesquisa, às atividades de extensão nas instituições. Então, olha a perda que você precarizar esse serviço, você está gerando para a tua instituição. Você está mexendo com o cerne da instituição, né? Se você ficar simplesmente com um docente para dar aula, saiu uma reportagem desses dias, né? Que pela primeira vez, se não me engano, a quantidade de professores substitutos temporários superou a quantidade de professores concursados que ingressaram. Isso é muito complicado, porque você não tem uma manutenção, você não tem uma continuidade, né, do teu trabalho. Você tem ali, cumpre-se aquele ano letivo, no outro o professor não sabe se vai estar na instituição, e da mesma forma se você terceiriza um serviço dentro da instituição, né? Você não tem certeza da continuidade para o outro ano. A pessoa não vai desenvolver uma pesquisa, algo que às vezes seja por décadas, ela não vai se incentivar a desenvolver aquele trabalho. Vai ficar tudo restrito ali àquele período momentâneo, né? Então, exatamente. Esse, eu acho que casou muito bem a gente fazer toda essa discussão orçamentária, essa questão financeira, para mostrar das mudanças que a gente teve. A gente não chegou no ponto, mas tem também as mudanças previdenciárias, né? Então, é aquela questão, é realmente um orçamento em disputa, né? E a gente, enquanto profissionais da educação, a gente está disputando esse orçamento, mostrando para a sociedade que não é só nós, servidores, individualmente, que perdemos com isso, é a sociedade como um todo, né? Exatamente. Isso vai... esses desdobramentos e esses efeitos colaterais desse derretimento, dessa desvalorização da carreira dos trabalhadores em educação, vai repercutindo, vai reverberizando em outras áreas, como a gente percebe, né? Até mesmo os cursos de licenciatura pelo Brasil afora, que estão sendo... estão acabando os cursos de licenciatura. E os que existem não estão sendo procurados. Hoje, fazer um curso de licenciatura, que é uma preparação para a carreira do professorado, já não está mais tão atraente quanto no passado, né? Porque você tinha ali num curso de licenciatura, não a garantia, mas a preparação para ir para uma sala de aula. Mas quando a gente vê hoje toda essa situação, toda essa desvalorização e a falta de reconhecimento dos trabalhadores da educação, acredito que as pessoas estão repensando ou reconfigurando a ideia de construir uma carreira profissional dentro da área da educação, seja como técnico ou como professor, como docente, mas com o atual cenário é complicado. Uma última questão, antes da gente ir para o encerramento aqui do programa. Quando a gente eu coloquei isso no início do programa, que, né, a data da última negociação de reajuste foi em 2015, né, ainda no governo Dilma, enfim, e aí nós tivemos essa inflação, que chega a quase 87% do seu valor, que é o que me consta aqui no início da fala. Então, de 2015 até o presente momento, 2024, e quando a gente olha para a nossa pauta de reivindicações e a oferta do governo para 2025 e 2026, significa que a gente está trabalhando, lutando, fazendo greve para tentar uma recomposição para 2025, 2026, e o que a gente perdeu nos últimos 5, 6 anos acabou. Continua. Perdeu, né? Não há Não recomposição do passado recente. E a gente está lutando por uma coisa que porque é o futuro. A gente tem que observar a expectativa futura da inflação no país. Exato. Então, quando a gente observa 2025, 2026, com o cenário global, com as taxas de juros altas que nós temos e que continuaremos a ter, essa situação pode ser que até mesmo esta recomposição que a gente está pedindo seja um ganho real negativo com respeito à inflação.
futura, porque vai depender do câmbio, vai depender do preço da gasolina, o preço da gasolina impacta na inflação. Aqueles gráficozinhos que eu trouxe para vocês, muito simples, mas que daqui a pouco nem ovo a gente vai comer, de tão caro que está. A proteína está cara no país. Então é esse sistema, né? Entender o orçamento, as regras que devem ser quebradas, as regras fora do orçamento que precisam ser quebradas, por exemplo, gasolina, é o papel do Estado na economia, junto à Conab. São outras estruturas que ajudam, mas claro que no curto prazo a gente não consegue essa mudança. Percebe? É difícil, porque eu tenho que engajar deputado, senador, para entender essas regras do passado, para trabalhar para a sociedade brasileira, onde os servidores se enquadram, e não para poucos ricos. O problema do orçamento federal é um problema social, é um problema gravíssimo de distribuição de renda dentro do próprio orçamento, e que muitas partes do funcionalismo público sequer entende isso. Por isso que eu acho que o engajamento ali tem que ser fundamental. A leitura dessas leis, EC 95, a Lei Complementar 200 de 2023, já está dizendo das restrições, e essas restrições estão impactando no bolso do servidor. Somos nós que não conseguimos a recomposição passada e temos ampla dificuldade de conseguir alguma situação mínima que a gente está querendo. Exato. É claro que já me falaram assim, professor D'Agostini, mas como é que a polícia conseguiu? Como é que outros tipos de servidores conseguiram? Bom, vamos lá. Tem gente que bateu nessa tecla. A gente sabe que num governo democrático é necessário, diante de tudo isto que aconteceu no país, é necessário ter segurança, é necessário ter um judiciário forte, porque a democracia, muitos cientistas políticos ainda comentam que está em risco. E outra coisa, 2026 tem eleições. Não vai pensar que vai ser fácil a situação, ou até mesmo alguém próximo à situação, ganhar a eleição. Ou seja, a janela de oportunidade para os servidores públicos do setor da educação é agora. Não é lá para 2027 tentar batalhar de volta algo que a gente está tentando batalhar agora. A batalha é agora. Tá bom? Muito bem. Professor Luciano D'Agostini, muito obrigado pela sua participação, né, pela sua exposição, pela sua aula, e queremos voltar a conversar novamente para que a gente possa ir detalhando, né, os aspectos, as peculiaridades do cenário econômico no Brasil e instrumentalizando, né, o servidor público com relação à economia, ao orçamento, para que isso seja agregado ao seu argumento, né, na multiplicação dessa informação, não só na sala de aula, mas cada um dentro da sua comunidade, dentro do seu campo. Muito obrigado, professor. Isso. Extremamente relevante. Eu agradeço aí o convite, o gentil convite aí. Eu estou à disposição para novas agendas. Hoje, um caso particular, né, da família, eu não tive como entrar num lugar mais silencioso. Eu estou incomodado um pouco aqui de estar falando com vocês com barulhos diversos aqui, mas é um prazer enorme falar com vocês e quero conversar ainda mais com vocês na sequência. Tá bom? Muito bom, com certeza. Um grande abraço. A Lisandra Nadal já tá no estúdio ainda? Sim, oi, Lisandra. Lisandra, muito obrigado pela sua participação. Quero parabenizar o Comando Estadual de Greve. A gente tem participado de várias assembleias, né? E como você colocou, é equívoca a ideia de que servidor, quando faz greve, não faz nada. Nós estamos trabalhando 3, 4, 5, 10 vezes mais em termos de dedicação, porque, ao contrário,
né, dos dias, vamos dizer, normais, a gente tem hora para começar a nossa aula e temos hora para terminar o nosso expediente, né? Numa situação de greve, a gente não tem tido hora para nada, a gente tem discutido situações de greve de segunda a segunda, né, das 7 da manhã às 10 da noite, e isso vai nos consumindo não só aqui dentro do campus, mas como também em casa e naquelas horas que eram de folga, quando a gente estava trabalhando normalmente, essa folga não existe, porque a batalha ela tem que ser permanente. Muito obrigado, parabéns em especial a você, Lisandra Nadal, que está sendo um suporte de conhecimento incrível aí para o processo de orientação e aconselhamento para os comandos de greve em todo o estado do Paraná. Mais uma vez, muito obrigado e até breve, quem sabe aqui em Jacarezinho. Quem sabe, hein? Eu queria agradecer muito a oportunidade, é sempre muito bom. Eu também estou nessa conhecimento sobre várias pautas e sobre a carreira, e eu acho que esse momento de greve também é um momento muito didático para a gente, né? Como você colocou, a gente tem que ter uma maior flexibilidade do horário, a gente tem que estudar muito, né, nesse período, conjuntura política, conjuntura econômica, e tudo acontece numa dinâmica diferente da rotina do dia a dia, né? Então, convido todos e todas para participarem das atividades que estão sendo propostas pelo Comando Estadual de Greve, pelos comandos locais de greve. Tenho feito muito convite para os estudantes também aproveitarem esse momento para se apropriarem das suas pautas, né? Constituição de grêmio, entender como que funciona a união de estudantes, representação estudantil nos conselhos, né, nos nossos conselhos internos aqui do IFPR. Eu acho que isso tudo é muito, muito importante nesse momento. Obrigada, pessoal, uma boa semana, boa luta para todos e todas. Muito bom, e nós terminamos por aqui o nosso episódio de hoje do Pátio Sindical, uma iniciativa do Sind e EduTech em parceria com o Núcleo Sindical de Base, aqui de Jacarezinho. A apresentação é minha, o Elke Daniel, a produção tem a Camila Vida, tem o Leonardo Costa e aqui a Bush. Um forte abraço e até a próxima, sucesso e sorte para todos nós. Tchauzão.